Mais um Papo Rec no ar e hoje está aqui o Felipe Kutiansky. E ele trata de uma coisa que eu não entendo muito, que é um troço chamado calistenia. Mas para apresentar o Felipe, dono, fundador, idealizador da OnBody, uma plataforma online de treinos que ensina vocês a trabalhar com calistenia. Nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Mas ele foi apresentado para mim como Fefo. Fefo, amigo do Luiz Gustavo, mais conhecido pelo Fefo como Gu. Então, o Gu trouxe o Fefo hoje aqui pra gente. E nós vamos fazer esse papo de calistenia, exercício, saúde. Como é que é isso? Como é que você, formado em educação física, começa aqui em Curitiba, vai para Coimbra e evolve ou desenvolve essa calistenia? Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É sempre legal estar falando sobre o exercício físico, ainda mais nesse momento onde tem crescido o sedentarismo, tem aumentado o número de pessoas com obesidade. Então, é muito legal falar sobre exercício físico e especificamente sobre calistenia. Por quê? Porque a calistenia ela é muito acessível e qualquer pessoa pode praticar calistenia. A gente já vai entrar nisso. Mas vamos lá. Onde começou todo esse negócio? Primeiro, antes da educação física, eu fazia publicidade em Joinville. Cursava publicidade em Joinville. Tudo a ver. O meu pai queria advogado em publicitário, não sei porquê. Mas daí fui... Ele queria que você fosse rico. E aí eu fui escolher educação física, olha só, né? Ainda foi. E... faltando um ano para eu terminar a publicidade, eu pensei, cara, não é o que eu quero para minha vida, não é muito legal. Hoje, eu percebo que isso me ajuda muito, o que eu aprendi no curso de publicidade, mas eu era muito novo. A parte prática da publicidade é muito legal, mas a parte teórica, naquele momento, não estava muito familiarizado. Até porque, saí de Guaratuba, aqui no litoral do Paraná. Na época que eu saí, sei lá, tinha um pouco mais de 30 e poucos mil habitantes, é uma cidade pequena, você vai para Joinville, muita informação ao mesmo tempo, cinema, shopping, você quer muito mais ver esse novo do que realmente estudar ali o curso. Aí parei, tranquei no último ano, foi aquela coisa, daí o pai chega e fala, não vai rolar, vai ter que fazer alguma coisa. Comecei a trabalhar lá em Guaratuba e tal, e eu estava num laboratório de análises clínicas trabalhando, e o proprietário, Luiz, chegou e falou, cara, abriu uma nova faculdade em Curitiba. Seria interessante. Eu estava treinando já um pouco musculação e comecei a musculação, até fazer um anexo, não por estética. Eu tive um estirão no crescimento, hoje tenho 1,90 m, então bem naquela adolescência eu comecei a ficar muito curvado. Tipo um bicho do pau, assim mesmo, muito magro, bem curvado. E tive duas opções, que era ou fazer exercício físico para tentar melhorar a postura, ou usar um colete de tração. Qual que foi a escolha óbvia? Foi fazer exercício. O colete de tração. Não. Eu coloquei. Aquilo é um objeto de tortura. E eu já não tinha uma autoestima muito boa no colégio, então imagina usando um trabuco daquele lá. Usei por um tempo, daí eu pensei, falei, cara, não vai dar certo, senão não vou ter vida social daqui a um tempo. E fui para academia. Tinha uma academia que era meio na garagem, lá em Guaratuba, e por coincidência, aí um colega de Matinhos, o Kleber, abriu uma primeira grande academia em Guaratuba. Eu fui aluno número 2. E eu, na verdade, fiz a matrícula porque eu queria ganhar a regata da academia. E como não tinha ninguém, eu treinava junto com ele, com o professor lá da época. E começou a melhorar minha postura, realmente o exercício físico mudou bacana. E aí esse meu chefe falou, cara, faça o curso de Educação Física nessa universidade, dessa faculdade que abriu em Curitiba, que era a Unibrasil. Eu fui da segunda turma de bacharelado aqui. E fui. E a grande vantagem é que hoje, sabe onde está localizado a Unibrasil? Tem um shopping já na frente, tem um comércio muito grande ali. Quando eu comecei a estudar, não tinha nada. Era um breu aquela região. Tinha só a universidade e mato, jockey na frente lá dos cavalos, não tinha nada. O que foi bom. Então, eu tinha que ir lá para ficar estudando. Aprendi muito, gostei muito da leitura. Fiquei bem nerd, tive bolsa, fiz monitorias, etc. E aí, para o curso de Educação Física ter mais poder dentro da própria instituição, porque a Unibrasil era muito famosa pelo curso de Direito. E ela queria se destacar algumas coisas, alguns programas tinham que ser mais fortes. E aí tinha o programa de intercâmbio ali, que era a opção de, a gente tem que mandar alguém para ter mais visibilidade para o curso.
E aí eu pensei, putz, meu inglês não é muito bom, olhei as opções, lá tinha várias instituições, o meu inglês não era muito legal, tinha francês, etc. E falei, opa, tem Coimbra, português, vão me virar lá. E consegui, fiz a entrevista e fui aceito, até mesmo com esse argumento de, ó, já foi muita gente do direito, é legal mandar alguém da educação física. E daí fui fechar o meu curso lá em Coimbra, foi uma experiência muito maravilhosa, muito legal. E onde que entra a calistenia? A universidade, ela oferece várias atividades lá em Coimbra para você estar realizando. E, obviamente, eu sempre fui da musculação, então procurei alguns ginásios lá para treinar e tal. E eu reparava que os africanos, eles não utilizavam as academias, porque parte das academias da instituição, elas eram parceiras, então você pagava uma taxa para estar utilizando. E a galera da África não estava pagando. E eles tinham uns corpos muito mais desenvolvidos. E aquilo começou a me atrair e falar, cara, o que os caras estão fazendo? Aí eu comecei a observar que eles ficavam nas praças, ali ao redor, na parte esportiva, fazendo barra, fazendo flexão de braço. Aí fui perguntar para um conhecido, que era da Angola, e falou, isso é calistenia. A gente não utiliza os aparelhos, a gente faz só com o peso corporal. Aí eu comecei o quê? A estudar mais a parte teórica, a história, e descobri, obviamente, que uma das origens da calistenia muito forte, antes dessa parte histórica de Grécia e etc., era na Rússia, onde foi na antiga União Soviética, e a calistenia foi muito forte. E tinha um curso que, bem nas férias ali da faculdade, pegava algumas semanas para estar fazendo. Eu falei, cara, eu posso pegar um voo, tinha um conhecido meu que era de Estocolmo, posso pegar um voo até Estocolmo, fico lá um pouco, de lá tem um navio que vai até São Petersburgo. E peguei, meti a cara e fui fazer esse curso lá na Rússia. Muito legal, incrível. Aí peguei, terminei tudo, voltei para o Brasil. Aí tem um problema, você volta para o Brasil e ninguém fala sobre calistenia. Até foi muito demorado esse processo. Hoje, se você coloca no Google, é muito fácil você achar calistenia. Tem muito influenciadores falando em calistenia. Mas aqui, perto de 2011, ali por 2012, ninguém se falava em calistenia. Eu lembro que, quando eu comecei a dar aula de calistenia em Curitiba, foi ali na Praça Oswaldo Cruz, eu anunciava ali pelo Facebook, para os amigos, de graça, vou ensinar calistenia. Ia, sei lá, 1, 2 pessoas. Ninguém se interessava por isso. Mas o que... Calistenia. Cali é bonito. Né? Vamos o pessoal já entender a origem etimológica do negócio aqui. Cali é beleza. Então, calistenia é um negócio para deixar o corpo bonito. O que nisso aí? Isso não é bodybuilding? Não, é que a palavra calistenia tem uma coisa histórica bem engraçada. Que é a palavra, né? Que você pega, Cali, do belo, nia ali, da força, a força do belo, a força do forte, que são de origens, é uma expressão em latim, que as pessoas relacionam a Grécia nisso, mas na verdade a primeira vez que foi falado calistenia, eu falei por 1800 na Suíça. Olha só, então foge da Grécia. Já foge. Já vem no marketing, então. Tem muito, assim. Foi um professor suíço que começou pela primeira vez a utilizar a palavra calistenia, e aí ela se ramifica. Vai muito forte para a Suécia e muito forte para a Alemanha. Daí da Alemanha vai a vertente para os Estados Unidos, com os seus discípulos. Dos Estados Unidos, ali por Nova York, daí vai para a Califórnia, onde se torna a grande meca que a gente conhece hoje. Vem para o Brasil, onde tem a sua própria origem. Então, hoje tem uma briga bem forte na calistenia, que é a ginástica natural. Foi criada no Rio de Janeiro. E a linha nacional defende. Cara, foi criada por um carioca, com esse movimento dos animais aqui. Só que tem uma linha muito parecida nos Estados Unidos, ali, que começou muito forte em Miami, que as pessoas defendem um animal flow, que fala, opa, é uma cópia, o Brasil copiou os Estados Unidos, mas o Brasil fala, não, a gente começou a falar sobre isso primeiro. Então, tem essa briga. Os americanos defendem a linha deles e o Brasil defende a linha... Daí chega um chinês e fala, não, mas nós estamos fazendo isso no Tai Chi Chuan há milênios. Exato, porque quando você pega um resgate histórico, vamos realmente ver onde começou. Cara, você vai encontrar muitos relatos ali, muitos anos antes de Cristo na Grécia, bacana. Então, veio da Europa? Não. Aí você tem a rota da seda,
passando pelo Oriente Médio, então você pega, então teve uma influência do próprio yoga no Vale do Indo, porque muitos movimentos da calistenia são basicamente asanas. Se você for ver uma parada de mão, a própria flexão, como você encaixa, que vira a postura do tigre. Só que, óbvio, não trouxe toda a cultura, porque a calistenia é apenas a parte física propriamente dita, não tem nada da cultura do yoga, não tem a filosofia. E, ao mesmo tempo, muitas coisas foram se misturando. Por quê? Porque a calistenia ela é moldada com a necessidade de onde ela está inserida. Então, a gente fala da União Soviética. A União Soviética teve a calistenia com viés totalmente estar preparado para o viés militar. Se precisar, todo mundo é muito bem fisicamente apto a pegar uma arma e ir para a guerra. Depois do tempo, não é à toa que essa ideia de treinamento militar calistênico começou a ser copiada dos soviéticos. Muito antes, você via o treinamento dos norte-americanos, vários exércitos europeus, era muito mais básico. Daí, quando eles olham os soviéticos fazendo essa prática calistênica, que é muito engraçado, né? O kettlebell, que foi inventado lá também na Rússia, era um peso de segurar a lona de circo, eles começaram a utilizar isso como uma sobrecarga do exercício. Aí começa a ser exportado, de alguma forma. Mas isso traz o seguinte... Exportado, patenteado. Patenteado, enfim. A calistenia, ela teve muita influência militar, sem sombra de dúvidas. Aqui a gente teve no Brasil mesmo a educação física, sei lá, eu sou dos anos 90 ali, então hoje já tinha uma parte um pouco mais lúdica no meu tempo a educação física era fazer barra mesmo, fazer flexão, agachamento, era muito militarizado. Daí vai mudando um pouco essa linha até chegar hoje. Hoje, assim, a calistenia, eu digo que ela tem muito mais um pé no wellness do que no fitness. Ou seja, era um pouco mais de saúde e um pouco menos de visual, de visual, de performance, sim. Porque, óbvio, as pessoas confundem, às vezes, que quando você coloca no YouTube ou você coloca no Google Imagens e coloca lá calistenia, vai aparecer o quê? Uma galera fazendo movimentos absurdamente insanos. Parada de mão, man flag, uns planche, que você fala, cara, é surreal, é contra a gravidade aquilo. Aquilo ali é, sei lá, 0,1% do que é a calistenia. A gente chama aquilo de street workout, ou até mesmo freestyle, dependendo. Ele é um esporte dentro da calistenia, de uma maneira bem grossa, assim. Todo mundo pode fazer calistenia, mas nem todo mundo pode fazer freestyle ou street workout. Porque tem uma relação de articulação, uma relação de peso. Teve até um tempo que, não sei se você vai recordar, passou uma reportagem sobre calistenia na TV. Passou num canal aberto, deu muita repercussão, foi bem bacana. Falou sobre calistenia. Foi legal, mas ao mesmo tempo, faltou aquele negócio. Por quê? Porque ficou mostrando muito street workout. Ou a parte mais difícil. Exato. Então, trouxe uma curiosidade que eu achei legal para o termo calistenia, para a palavra calistenia, mas sobre a prática grossa, faltou ali mostrar realmente como você pode fazer isso em casa, sem gastar grana. O teu canal, a tua plataforma, o OnBody, é treinar... Usando o peso corporal. Usando o peso corporal em casa, ou seja, não é você ficar de ponta cabeça numa barra fazendo aquelas coisas, mas é você conseguir se movimentar. Exato. Vamos lá. O que é a calistenia básico? A calistenia é todo exercício, toda a prática que você faz utilizando somente o seu peso corporal como resistência de trabalho. Simples. Algumas pessoas vão pensar, putz, mas não entendi muito bem. No lugar de você estar usando barra e halter, ou alguma máquina, você vai estar usando o teu peso. Fefo, mas eu peso 150 quilos. Ué, você já está acostumado com essa carga, você caminha, você senta, você tem que fazer cocô, você está se mexendo já. Então, o teu corpo, ele, de certa forma, já está acostumado com aquela sobrecarga. A diferença é que você faz atividade física rotineira com essa sobrecarga. Né? Você vai no mercado, caminhando, isso estou pensando, sobe uma escada, deita, levanta. Isso são atividades físicas. Quando a gente fala sobre calistenia, eu vou falar sobre exercício físico, que é algo onde tem um início, um meio e um fim, onde eu periodizo isso, onde eu construo toda uma
lógica para estar fazendo. Então deixa eu tacar fogo aqui. Então. Vai lá, mande. CrossFit. CrossFit pra mim não é treino. CrossFit é exercício. Por que não é treino? Porque ele não tem periodização, ele não tem grupo muscular. Entendo. E ele não tem um objetivo de treino. Então as pessoas falam, CrossFit eu treinei. Não, você fez CrossFit. A calistenia, ela é treino, você consegue botar ela assim? Ou ela é um exercício? Você falou, ela entra mais no wellness do que no físico. Entendi. Ou é possível trabalhar isso? Não que o pessoal que faça CrossFit não tenha, às vezes, os homens e as mulheres com os corpos bem definidos, bem cuidados. Uma galera do CrossFit com um corpo maravilhoso. Exatamente. Então, assim, mas treino na questão... periodização? De periodização, de definição de treino. Você pega um treinador de futebol, o treino ele tem uma periodização, tem um objetivo e tem um porquê. Ele não pega os caras e fala assim, agora vai todo mundo correr, agora todo mundo dá cambalhota, agora todo mundo pula. Quer dizer, isso é um exercício físico, possivelmente aeróbico, né, incrível, dá uma preparação aeróbica e anaeróbica para as pessoas muito boa, mas não é um treino. E a calistenia, a gente coloca onde nisso aí? Primeiro que você já quer criar uma polêmica com o CrossFit, né? Cara, hoje eu conheço muitas professoras que são referências nacionais. Aqui em Curitiba tem uma referência de profissional do CrossFit muito gigantesca. Aqui, na verdade, vamos lá, galera. CrossFit é marca. Né? Assim, o CrossFit a gente fala CrossFit que é o que vocês entendem. CrossFit é marca. É a marca ali. O cara, CrossFit é uma bandeira, é uma... O Glassman lá criou toda aquela ideia. Mas o nome CrossFit é uma marca. Tem um nome correto para esse exercício, agora me foge. Tecnicamente, o CrossFit ele se enquadra num treino funcional. O que a gente chama de treinamento funcional de alta intensidade. Isso é o termo científico que chama o HIFT. Então, algumas pessoas... Se você for procurar em grandes periódicos... Não vai ser CrossFit, né? Encontra alguns com CrossFit, mas daí exatamente isso. O CrossFit é uma marca patenteada, específica. Agora, o exercício, né, o treinamento funcional de alta intensidade é vamos dizer, a parte técnica, científica que você vai conseguir encontrar em vários periódicos de pesquisa. Sobre a marca. Quando ele começou, primeiro que ele não era da parte técnica, esportiva, assim. Mas a ideia foi muito boa no início ali, em pegar um pouco de cada modalidade. Então, ele foi lá da própria calistenia. Ele pegou que eles chamam de os ginásticos. É calistenia dentro do CrossFit, né? À toa que às vezes me perguntam, o que veio antes, a calistenia ou o CrossFit? Obviamente que a calistenia, porque trouxe a calistenia mais antiga. Pegou o LPO, colocou a corrida. A ideia foi muito boa. Não é à toa que você assistir games é muito legal. Acredito na ideia de que no início teve muita gente, e isso eu vejo muito pelos gringos lá, não criou uma grande periodização no início, então você vai treinando conforme você vai analisando as suas fraquezas físicas, entre aspas, assim, foi ajustando. Hoje, não tem como você pensar em você ir para a elite sem você periodizar. Até tem uma grande referência aqui, que é a Cris, não sei se você conhece, da Steel Giant, é uma professora muito referência, ela periodiza, ela fala muito de periodização dentro do CrossFit. Assim, raridade, ela é uma exceção absurda, mas é uma referência, não é à toa que muita gente do Brasil procura ela, porque ela traz... Evoluiu a coisa. Exato, ela traz essa ideia, eu gosto muito dessa linha dela, ela traz a periodização para dentro de algo que é muito difícil você periodizar. Porque o CrossFit todo mundo faz o mesmo treino, Exato, né? O que muda é a carga. Mas aí também, porque a calistenia todo mundo faz o mesmo treino. A gente começa a entrar nesse ponto. Então, hoje dá para se periodizar o CrossFit pensando em objetivo, pensando em performance, pensando até mesmo em estética, se você quiser. Tem pessoas que falam, cara, eu gosto do universo do CrossFit. Eu acho que eles criaram uma coisa... Criar uma comunidade. Onde tem comunidade Exatamente. É bom. As pessoas se incentivam, participam. Eles mudaram a forma de vender o fitness. Isso não tem o que se discutir. Hoje você tem uma pessoa que quando ela entra no CrossFit, ela consome tudo que o CrossFit vende. Tudo. Não é só a mensalidade na box, não é só a roupa. Não é... Cara, é tudo. E se fala muito... Né? Só fala até disso se cria daí. piada sobre isso. O cara só fala disso, né? Porque
esse senso de comunidade é muito forte. Isso tem que tirar o chapéu, foi muito bem elaborado. Muitas outras linhas de treinamento hoje, até mesmo a musculação, de certa forma, hoje você vê um crescimento dos bodybuilders na internet, tem que tirar o chapéu, porque entre errado o que eles falam ali, umas besteiras de vez em quando, mas eles criaram também, têm criado, né, um senso de comunidade que é onde, se você for pensar assim, da parte de empreendedorismo, é onde está a grana grossa. Você criar a comunidade, você consegue monetizar muito rápido isso. Aí, voltando lá, né? A calistenia, você pensa, putz, como que eu vou periodizar algo que é basicamente uma ferramenta? A calistenia, assim como a própria musculação, ela é uma ferramenta utilizada para o benefício físico, né? Ou para você ter uma qualidade de vida, ou para você melhorar esteticamente, e não importa qual seja o teu objetivo. As modalidades que você escolhe, né? O crossfit, a musculação, elas são ferramentas para estimular o teu organismo. Aí que vem um ponto que é muito legal de defender a calistenia, que as pessoas me perguntam, putz, Fefo, mas será que eu vou ter resultado fazendo calistenia, assim como a musculação, assim como um crossfit, ou assim como um funcional? E eu penso, você acha que o teu corpo sabe o que você está fazendo? É aquela história, músculo não sabe contar, né? Exato, o músculo não sabe contar. Você acha que ele consegue identificar se você está fazendo um supino inclinado ou uma flexão de braço declinada? Porque você pensa, opa, o estímulo para a musculatura é a mesma, é o mesmo ângulo, a mesma biomecânica, tem as suas vertentes de intensidade e de sobrecargas diferentes ali, mas o estímulo está sendo dado. A primeira coisa que eu respondo é, que tipo de corpo você quer? É uma pergunta bem sincera, a pessoa fica, opa, como assim? Ué, porque se você tem como referência ter um corpo próximo ou parecido com um bodybuilder, é óbvio que você vai puxar peso. Uhum. Você tem que estar naquele ambiente que vai favorecer isso. Agora, quando você olha um corpo calistênico, ele vai te gerar hipertrofia? Vai te gerar hipertrofia, mas aí que vem um ponto muito interessante que as pessoas não comentam, existem diferentes tipos de hipertrofia. Por quê? A calistenia, ela vai te dar uma hipertrofia que a gente chama de uma hipertrofia mais miofibrilar, que é... Mais força, menos volume. Mais força, menos volume, um corpo mais denso, né? Uma definição acompanhando o crescimento. Só que você pensa assim, opa, não é enorme, é um corpo legal. Você fala, opa, a pessoa treina, tem muita força, só que não tem aquele volume muscular. Quando você vai para o bodybuilder, óbvio, não estamos falando naquele momento da competição, que o cara está extremamente seco, subindo no palco. O off dele ali, aquela construção, é uma hipertrofia mais sarcoplasmática. Então, tem muito volume, tem um acúmulo de líquido muito maior, porque tem essa característica. E o bodybuilder, a palavra bodybuilder, o pessoal não entende. Existem tipos, né? Vamos lá. Uhum. Tem o fitness, tem o wellness, tem o monster, tem os freak então, ali. Os freak, então, mas é que o bodybuilder que vem da época do Arnold, pré-Arnold, ele que foi o que deixou famoso, eram os caras que desenhavam o seu corpo. Sim. Então exigiam uma simetria. Então, assim, o cara tem que malhar mais braço, tem que malhar mais ombro. Né? O que valia naquela época era a harmonia do corpo. Então, ele estava desenhando um corpo. O cara que faz calistenia, ele não vai necessariamente desenhar o corpo, ele vai trabalhar o todo, não é isso? Exato. Não é à toa que boa parte dos treinos calistênicos a gente chama dos full bodies, que você vai trabalhar sempre todo o grupo muscular, né, todo o teu corpo simultaneamente e todos os dias. Daí algumas pessoas ficam, cara, mas isso é insano, porque você não dá o tempo de recuperação, etc. Não, por quê? Vai ver a diferença da carga. Porque daí vem a parte da periodização, que é, cara, eu vou calcular qual vai ser o volume que o meu corpo suporta, e isso, obviamente, estou pensando muito de uma forma individualizada. Uhum. Você vai calcular qual que é a intensidade e o volume que o meu corpo suporta, e eu vou fragmentar isso ao longo da semana. É uma fragmentação muito básica de periodização. Só que qual que é o problema? As pessoas não percebem ou não se aprofundam sobre isso. Óbvio, não estou julgando aqui porque não estou dizendo que um cara que vai fazer calistenia ou musculação ele tem que ser formado em educação física e entender de periodização. Não. Mas entra a parte profissional. Mas é que a musculação, você está falando assim, eu estou fazendo um negócio e você fez que eu quero que todo mundo tenha acesso à atividade física, porque isso gera saúde, longevidade e qualidade de vida. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Sim. Musculação não necessariamente é longevidade.
Depende de como que você utiliza, para que você utiliza a musculação. Bodybuilder velho é uma coisa... São fenômenos, né? São Então, raros. São raros e necessitam um aporte hormonal que beira Sim, não vamos ser o crime, né? Não vamos ser hipócritas. Não vamos ser hipócritas, exato. É que E você trabalha a longevidade, Exato. É um estilo. Eu penso assim, eu gosto de trabalhar com... Óbvio que o público jovem que me busca, ele quer muito a estética. De resultado. Não tem como. Ele quer, cara, eu quero chegar na praia, tirar a camisa e chamar a atenção. Por isso que o Luiz Gustavo Gu não faz com você, né? Porque ele não é mais jovem, né? É isso. Esse é o único ponto que ele não treina comigo. É pela idade. Pela idade. Ele pensa, putz, eu queria ser o cara que tira a camiseta lá, mas eu já tô numa idade que eu só quero ter uma autonomia para ir no banheiro sozinho. Ele tá nesse meio, assim. Entendi. Mas, óbvio que o público jovem da calistenia é o público da estética. Ele não quer ser tão grande quanto um bodybuilder, mas ele quer ter principalmente a definição muscular. Por quê? Porque entre tudo que você pode ver da parte estética, a definição ela é algo que te choca muito. Uhum. Por quê? Porque nós somos uma sociedade, primeiro, que o número de obesidade vem aumentando muito, isso é muito preocupante, e a forma que as pessoas se alimentam hoje, o acesso à comida industrializada, não vou ser hipócrita, putz, as pessoas ficam assim, vai comer saudável, vai comer mais tranquilo. Cara, isso é caro. Pô, vem aqui no Centro Cívico comer saudável, você vê. Entende? Você vai hoje, putz, você pensa, vou no mercado comprar meia dúzia de coisinha para ter um café da manhã um pouco mais legal, não sei o quê. Cara, R$100 é muito caro. E o que é barato? É o mega industrializado, é o multiprocessado. Daí você pensa, mas isso é muito ruim? Cara, a concentração de sódio que você tem ali, a concentração de carboidrato, a concentração de gordura é muito acima do recomendado, mas é o que é acessível. Então, tem esse primeiro impacto, a alimentação em relação a isso. O outro impacto é, cara, aonde eu vou treinar? Né, que boa parte das pessoas que vêm para a calistenia, elas não vêm pensando em algo no tipo, putz, a calistenia é uma modalidade que eu posso treinar em qualquer lugar, então eu posso estar viajando, posso fazer um treino no quarto do hotel, ou, putz, estou na praia, vou fazer um treino na praia, estou em casa, posso fazer um treino em casa. Não, elas não pensam dessa forma no início. Elas pensam, é barato. Por quê? Porque mesmo você pensando numa musculação, hoje você não consegue uma musculação legal com ticket médio abaixo de R$100. Você já se compromete aí com R$100 por mês. Uhum. A calistenia, você pode fazer em qualquer praça, principalmente Curitiba, que tem muita praça e tem muita estrutura boa para calistenia. Poderia melhorar? Sem sombra de dúvidas, poderia melhorar, mas tem muita coisa legal, muita barra, você pode fazer flexão de braço, agachamento, a corrida, enfim. Então, quando você começa a entender como a calistenia faz parte de uma questão social também, porque a boa parte das pessoas, isso eu percebi muito no meu campo de trabalho, a calistenia ela tinha uma certa rejeição no início porque era vista como uma prática de quem era quebrado. Essa era a realidade no início, assim. Tem muita gente que gosta de ir para academia para fazer o flex, é da academia que ele paga, né? Não do treino que ele faz, Exato. Né? E daí, qual que vem o grande ponto? Porque daí me lembra muito aquela galera da África que eu conhecia lá em Coimbra, que era uma galera que não tinha realmente um poder aquisitivo e estava com uns corpos muito irados, e os europeus que praticavam academia ficavam de cara com isso. Falavam, pô, eu tô aqui investindo... Os caras comiam arroz e frango, né, cara? E os americanos comendo McDonald's. Exato. Então, teve toda uma construção. E quando eu começo a trabalhar com a calistenia, foi bem nesse momento, eu começo a trabalhar com um público que realmente quer muito aprender. Isso foi muito legal. Hoje, as pessoas que chegam até mim para buscar calistenia, elas já vêm muito informadas. Elas já sabem o que é calistenia, ou tentaram praticar algumas vezes, não deram muito certo, então, vou buscar um auxílio profissional. Mas lá no início, era um convencimento. Era, putz, eu tô tirando essa pessoa que não gosta da musculação, que é um ambiente realmente muito hostil, não vou negar isso. Você pensa assim,
Qualquer pessoa vai para musculação? Não. É legal. Não é porque você tem um preconceito dentro da academia, você tem o olhar, você tem... Não, todo mundo tem. Você vai pra academia fora de forma, o cara fala, lá vai a gordinha atrapalhar, a menina vai fazer, pô, dá o velho na esteira me atrapalhando. Realmente, é um ambiente hostil nesse e o pessoal que treina mais pesado não gosta da galera do treina fofo ali, que fica descansando 4 minutos no aparelho, no mas telefone. Também a tecnologia, você chega ali, o cara tava no celular. Eu quero chegar um pouco nisso. Eu sou pai. No meu tempo, criança não podia fazer musculação. Eu comecei com 11, 12 anos. Comecei a treinar 14, eu comecei a treinar mais pesado. E hoje eu treino, até porque se eu não treinar, eu travo. Né? Dói as costas, dói a lomba. Então eu tenho que treinar para continuar em movimento. Coisa da inércia. Mas eu vejo meus 2 meninos ligado no 220. E hoje a criança tem que fazer exercício. Sim, sem sombra de dúvida. CrossFit, o nível de lesão enorme. Por alguns... CrossFit não vão botar a marca, mas o exercício, por alguns maus profissionais. Né? Pessoas entram sem uma noção corporal, sem um conhecimento do seu corpo e da sua biomecânica. O cara fala assim, agora vai lá fazer um snatch. Né? Na terceira aula, o cara está no ortopedista arrumando a coluna. Então, assim, por causa de alguns maus profissionais. A musculação ainda tem um preconceito. Não vamos botar que vai parar de crescer, que vai... Já tem estudos 1000 que mostram que não. Mas os meus filhos, massagem de musculação não daria certo. Eles são com quantos anos? 9. Mas eles não vão dar certo até os 15. Eles não têm paciência para ficar lá dentro e contar repetição e fazer aquela... Não é o treino que vai servir aos meus filhos. O CrossFit, salvo um bom boxe, um bom profissional, pode trazer lesões. Um treino de maior impacto. Você acha que a gente podia botar a calistenia como opção? Eles já fazem calistenia e você não sabe. Qualquer coisa, né? Porque, assim, basicamente, quando uma criança ela tá saltando, ela tá correndo, ela tá subindo, são movimentos calistênicos. Isso é da parte filosófica da própria calistenia. Óbvio, periodizar a calistenia para uma criança é brincar com o lúdico dela. É você fazer a mesma coisa que você faz num treino calistênico, de uma forma mais engessada, mais séria para um adulto, de uma forma do lúdico. Mas é uma transição mais fácil. Sim, sem sombra de dúvida. Óbvio. Tem questões bem polêmicas do CrossFit que a gente poderia falar horas aqui das lesões, porque tem uns estudos bem interessantes que mostram, por exemplo, só fazendo anexo, o futebol, estatisticamente, ele lesiona muito mais do que o CrossFit. Até porque os caras fazem futebol só uma vez por semana, né? O CrossFit o cara faz todo dia. Exato. Então, tem assim... teve o início, se bateu muito, mas hoje você consegue trazer estudos bem interessantes sobre isso. Mas fica para um próximo ponto. Não, porque eu ainda quis destacar aqui, o pessoal não ficar bravo. Sim. São maus profissionais, né? O cara que chega, o cara não tem nenhuma noção corporal, o cara fala, não, o teu treino é esse TRX aqui, não se vira. Não vai dar certo. Não, sim. A mulher com 35 anos, nunca fez nada, o cara fala, vem cá, vem fazer um jump box comigo aqui. Não, sim, mas é que você vai encontrar mal profissional em todas as áreas. Todas as áreas. Na musculação você vai ver uma galera no próprio bodybuilder falando umas coisas que você fala, meu Deus do céu, absurda. Mas vamos especificar da calistenia ali com a criança. E tem uma coisa bem interessante histórica, de onde se criou esse medo da criança com o exercício físico. A calistenia ela consegue fazer uma junção muito mais fácil, porque ela já faz parte da rotina da criança. Não é à toa hoje que a educação física escolar ela é muito calistênica, que é você dá uma estrelinha, uma pirueta, uma cambalhota, isso são movimentos que você vai fortalecendo o seu corpo, mas de uma forma mais lúdica, no sentido de não vou periodizar para uma criança. É mais fácil, porque se torna mais engraçado, mais feliz, e ao mesmo tempo você tem ganhos com isso. É óbvio, hoje já tem estudos super recentes mostrando que o leste europeu faz de uma maneira muito genial isso. O LPO, com o trabalho de criança, tem um desenvolvimento cognitivo monstruoso. Assim. Por quê? Porque a massa muscular está relacionado muito com a qualidade de vida e a qualidade de ensino da criança. Não estou falando aqui para virar um bodybuilder ou um atleta de LPO, mas assim, melhorar e manter a massa muscular ajuda muito no crescimento. Aí vem aquele ponto, aonde que chegou esse momento de que criança não pode treinar? Porque hoje você fala, Fefo, calistenia, meu filho de 9 anos pode fazer? Pode. Meu filho de 9 anos pode ir para musculação? Pode. Pode ir para CrossFit? Pode. A criança pode tudo.
Obviamente, desde que tendo um controle sobre todas as variáveis que pode causar problema para ela, ótimo. Mas isso acontece por quê? Se não me falha a memória, foi ali pelos anos 60, eu acho, nos Estados Unidos, se não me falha a memória agora, teve um crescimento muito alto das academias de garagem. Antigamente, putz, você pegava ali as Nautilus, começaram aquelas máquinas, vendiam anilhas, vendiam aquelas multi-estações para você, e todo mundo tinha na sua garagem para treinar. Não tinha muito essa cultura das grandes academias. Então as pessoas ficavam ali. E o que acontece? A galera se lesionava. Mas como que ela se lesionava? Não pelo fato da execução do exercício. Uma anilha caía no pé, uma barra caía no peito, esse tipo de lesão. E começou a aumentar muito esse tipo de informação no sistema norte-americano de saúde ali. E eles começaram a perceber, cara, vamos quantificar isso. Crianças treinando escondido do pai. E o que acontecia? Eles criaram toda uma anamnese, né? Um questionário, e eles erraram em um detalhe que é muito louco. A idade mais baixa que tinha ali era 14 anos. Que eles colocaram, uma idade de 14 anos. Não sei porque, historicamente, eles colocaram isso. Então, o filho estava lá, mexendo nas anilhas, pum, caiu uma anilha no pé da criança. Aí o pai ligava para a emergência, meu filho se machucou aqui, caiu uma anilha no pé dele, fez uma fratura e tal. Eles colocavam, qual que é a idade do seu filho? Meu filho tem 9 anos. Pô, não tem 9 anos, tem 14, o mínimo 14. Marcava ali, acidente com exercício físico em casa. Aí começou a falar, opa, abaixo de 14 anos não se treina, vai para musculação. E você sabe que hoje, boa parte das crianças, a única coisa que uma criança não vai para academia não é porque a máquina é perigosa, não sei o quê. É porque boa parte das máquinas não são feitas para o tamanho da criança. E não são feitas para o seu tamanho nem para o meu tamanho. Não, exatamente. 1,90 m fica um pouco difícil. É uma coisa, né? A altura média das máquinas é 1,70 m, né? Para a gente encaixar ali quanto maior o braço, maior a alavanca de trabalho ali. Dona Maristela. 80 anos de idade, odeia academia, gosta de caminhar no parque, gosta de faça sol, faça chuva, vai lá pro Barigui caminhar. Briga do Maurício com a Dona Maristela. Tem que fazer musculação, não faz nem a pau porque ela acha muito chato. Não faz pilates porque sai tonta da vasovagal. Consigo botar a Dona Maristela na calistenia. Sem sombra de dúvida. Deve. Por quê? O processo de envelhecimento ele é muito agressivo, né? Você tem o que é um envelhecimento saudável? Quando você consegue ter uma manutenção da sua massa muscular, principalmente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo muito significativamente. Massa muscular, massa óssea, diminui a capacidade cardiorrespiratória, mas na mulher a pancada é mais forte. Porque, por relação a todo o seu ciclo menstrual que ela vai ter, depois ela entra na menopausa, ela tem uma perda muito mais acelerada do que o homem. Porque o homem, mesmo muito idoso, ainda tem ali a sua produção de testosterona, mesmo vai diminuindo, mas assim ainda tem. Então ajuda, de certa forma, essa manutenção da massa muscular. A mulher não, então o impacto é forte. Se ela pudesse, e eu vou defender até a musculação nesse ponto, se ela pudesse ir para o treinamento, eu coloco o treinamento resistido. Ela tem que fazer isso. Pode ser na calistenia, na musculação. A musculação, ela tem até uma coisa um pouquinho mais fácil, entre aspas, porque a máquina facilita algumas coisas. Então, você fala para sua mãe, vai fazer uma flexão de braço. Existe toda uma construção de movimento que ela vai ter que aprender em como contrair o abdômen, como ficar numa prancha, para daí fazer a flexão do cotovelo. Pode ser feito? Óbvio que pode ser feito. Mas quando a gente chega numa terceira idade que você quer acelerar uma coisa, a máquina é só empurrar. É só empurrar e frear aquele retorno. A didática se torna um pouco mais tranquila, um pouco mais fácil. E por muito tempo se trabalhou com o idoso como se fosse um vaso de cristal. Por favor, o idoso não pode fazer nada. Tem que ter maior cuidado. Essa idosa vai para a hidroginástica porque tem menos impacto. Etc. Aí vem novamente os russos, fazem algumas publicações e descobrem o quê? Cara, o idoso ele tem que ter um volume de intensidade de treinamento igual de um atleta de alta performance. Tem que ter estímulo e estímulo forte. Por quê? Porque a perda dele já é muito alta. Então, você tem que estar estimulando
dessa forma. Óbvio que você não vai mandar o idoso ali levantar muita carga, porque ele não consegue, mas se conseguisse, deveria levantar muita carga. Mas, voltando para a calistenia. Ela pode? Deve. Que é o quê? Ela vai fazer um agachamento, mesmo que esteja na cadeira, levantar e subir da cadeira. Pode ser, mas isso é muito básico. O básico funciona, sempre funcionou. Então é isso. Deitar e levantar do chão. Simples. Deita e levanta do chão. Você tem uma ativação de grupos musculares monstruosa ali para isso. É um burpee sem salto. Você está fazendo isso, está estimulando a massa muscular, melhorando a capacidade cardiorrespiratória dela. Óbvio, dentro dos limites da pessoa, mas são pequenas coisas. Vai trabalhar a prancha isométrica. Mas ela não consegue ficar na prancha. Coloca apoio do joelho, diminui a alavanca de trabalho, vai estimular. Não vai ser uma prancha completa, mas se essa é a realidade dela, é isso que está valendo. É que as pessoas pensam também que se eu não consigo fazer exatamente aquele movimento completo, não está sendo válido. A tentativa em fazer o movimento já é um baita treino. As pessoas esquecem isso assim. O tentar já é um treino. A gente fica sempre querendo focar muito na intensidade, focar muito no volume, né? No treino tradicional. E nós somos influenciados por isso há muitos anos no treino tradicional. A musculação chegou aqui na década de 50 e a gente teve uma influência muito forte ali com Pumping Iron na década de 70 e até hoje, e se alimenta ainda mais no momento agora dos bodybuilders. Então a gente fica enraizado ainda a certos protocolos de treinamento que têm o seu sentido, mas hoje, com pesquisas atuais, você pensa que, não precisa ser dessa forma. Né? Eu consigo hoje ter um resultado muito significativo com uma pessoa da terceira idade treinando 5 minutos por dia. É ridículo. As pessoas assim, Fefo, mas não dá. Dá se você controla a intensidade. O teu corpo não quer saber como ou aonde você está fazendo esse tipo de treinamento. Ele quer saber do estímulo. Dá para ter resultado. E tem estudos aí mostrando que muda absurdamente a qualidade de vida. E para a galera que quer fazer isso, acha o Felipe Kutiansky aonde nas redes sociais? Faz o teu merchan agora, o teu jabá. Quem sabe o Luiz Gustavo não acha lá. Toma coragem, vai. Toma coragem. Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre como funciona tudo isso, tem o meu Instagram, que é o @FefoKutiansky. Sobrenome não é dos mais fáceis, mas é como se fala. Kutiansky. É com K, tá, galera? Com K. E lá no Instagram, eu tenho o link na minha bio da Onbody, que é a plataforma de treino, que é o programa que eu chamo de independência física, que é essa a ideia. Eu quero que as pessoas treinem comigo, eu gosto que as pessoas treinem comigo, mas o legal é que ela chega em um momento, é uma coisa muito ousada. Alguns professores ficaram até bravos comigo. Porque eu quero que chegue um momento que essa pessoa não treine mais comigo. Você é o psicanalista do fitness agora, né? Eu tô aqui para você não precisar de mim. Exato, mas eu quero que as pessoas treinem comigo, eu vou ensinar as bases, eu vou ensinar o treinamento, mas vai chegar um momento que acontece, que é muito legal, que é, Fefo, eu não preciso mais. Eu já sei as técnicas, não estou falando que eu estou formando profissionais, não, mas a pessoa já sabe qual é a melhor abordagem, qual o melhor protocolo, e fala, cara, eu sei como ter resultado treinando sozinho. É isso que é a ideia do independência física. Um pouco ousado, alguns professores ficaram bravos comigo, mas essa que para mim é a ideia do professor de educação física, é você ensinar a pessoa. Se ela quiser continuar treinando comigo ao longo desses anos, depois que acabou o curso, cara, maravilhoso, me sinto muito honrado, mas o trabalho foi feito. Ela aprendeu como usar a melhor academia que ela tem disponível, que não tem preço, que é o próprio corpo. Essa frase é bem boa, hein? Essa vira corte depois. Fefo, obrigado. Valeu. Quero agradecer você aqui e mandar um abraço também pro Everton Carvalho, que foi meu personal. Muito tempo você não vai ficar magoado que ele não fez aqui. Mas o Everton faz parte da musculação e Muay Thai, é um baita professor de Muay Thai, também de luta. E o Fefo está aqui trazendo para vocês aí a chance da sua independência física, treino em casa, treino sozinho, com o seu próprio corpo. Valeu, até a próxima.